Continuando na nossa aula de número 5, onde trataremos das receitas. O que é a receita pública? Ela vai ser a soma de dinheiro recebido pelo Estado para fazer a realização dos gastos públicos. Então, a receita pública vai ser tudo aquilo que o Estado arrecada para a realização dos seus gastos. Elas são divididas em receitas extraordinárias e ordinárias. Então, primeiro, as receitas extraordinárias são aquelas auferidas em caráter excepcional e temporário. Então, somente algumas condições é que essas receitas elas vão acontecer. E elas vão também acontecer de forma temporária. Então, por exemplo, aqui, a União ela pode utilizar o empréstimo compulsório, sempre que houver necessidade para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, guerra externa ou na sua iminência, na iminência da guerra externa. Isso daqui é o que diz o artigo 148, inciso 2º da Constituição Federal. Então, o empréstimo compulsório ele é uma forma do governo arrecadar dinheiro temporariamente. Entretanto, esse empréstimo ele só é possível nos casos de calamidade pública ou guerra externa, ou na iminência dessa guerra. Então, são as únicas hipóteses em que a União ela pode estabelecer os empréstimos compulsórios. Além disso, nós temos os impostos extraordinários, previstos no artigo 154, inciso 2º da Constituição Federal. Ou seja, na iminência ou no caso de guerra externa, a União ela pode decretar esses impostos extraordinários. Então, a gente pode ver que nesses dois casos, né, a gente tem a hipótese de uma guerra externa, então o governo, no caso de guerra externa, pode implementar tanto os empréstimos compulsórios como os impostos extraordinários, e no caso da calamidade pública, ele pode implementar os empréstimos compulsórios. Esses impostos, eles não servem como fontes perenes de receitas, pois, por terem caráter de contingente, devem ser gradativamente suprimidos assim que cessadas as causas de sua criação. Então, esses impostos, eles não vão poder ser atribuídos pelo governo de forma permanente, eles são de caráter temporário. E assim que o fato gerador que deu origem a esse imposto, seja ele calamidade pública ou guerra externa, assim que essas hipóteses cessarem, esses impostos eles vão ter que parar de ser cobrados também pela população. Já as receitas ordinárias, elas são as receitas permanentes, como fonte de recursos ou financiamentos para o Estado. Então, aqui a gente vai elencar alguns artigos da Lei 4.320 de 64, que é aquela lei que dita as normas gerais do direito financeiro. No artigo 11, diz o seguinte, que a receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas, receitas correntes e receitas de capital, que a gente já viu um pouquinho, né? Então, no parágrafo 1º dessa lei, são receitas correntes, as receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços, entre outras, e ainda as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em despesas correntes. E são receitas de capital as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos da constituição de dívidas, da conversão em espécie de bens e direitos, os recursos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em despesas de capital e ainda o superávit do orçamento corrente. Então, a gente pode especificar aqui as operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras receitas de capital. Então, nessa lei, ele também trata daquela classificação que a gente tinha visto, né, das receitas de capital e as receitas correntes. Fiscalização e controle da execução orçamentária, ele vai ser determinado pela Constituição Federal. No artigo 70 da Constituição Federal diz o seguinte, que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro,
Você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. E das entidades da administração pública direta e indireta, quando a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Então, a responsabilidade pela fiscalização e controle da execução orçamentária vai ser do Congresso Nacional no âmbito de controle externo e também no âmbito do controle interno em cada poder executor. O parágrafo único ele diz o seguinte, que prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Então, tudo que envolve o patrimônio público, ele está sujeito à prestação de contas. O que é o Tribunal de Contas da União? Ele vai ser o representante ou delegado do povo, sendo colocado na posição de órgão de auxílio do Poder Legislativo, tendo como finalidade coordenar e fiscalizar os negócios da Fazenda Pública, por meio do acompanhamento da execução da lei orçamentária e pelo julgamento das contas dos responsáveis pelo dinheiro ou bens públicos. As competências do Tribunal de Contas elas são elencadas no artigo 71 da Constituição Federal, onde a gente pode destacar, no inciso 1º, apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio, que deverá ser elaborado em 60 dias a contar de seu recebimento, e no inciso 2º, julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens, valores públicos da administração direta e indireta. O Tribunal de Contas ele é dividido em 3 categorias. Então, a gente tem o Tribunal de Contas da União, que serve para verificação federal, né, previsto no artigo do artigo 71 a 75 da Constituição Federal. Os Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, para auxílio das Assembleias Legislativas, e os Tribunais de Contas dos Municípios, para auxílio das câmeras municipais. Então, dentro de cada poder, a gente vai ter, de cada ente público, né, a gente vai ter o seu próprio Tribunal de Contas, que é responsável por essa fiscalização da execução fiscal. A gente tem 2 formas de controle, o controle interno e externo. O controle interno, ele é o realizado pelo próprio órgão gestor dos recursos públicos. O artigo 74 da Constituição Federal diz que os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno. No parágrafo 1º, ele diz que os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. Então, qualquer que tome ciência de alguma irregularidade ou ilegalidade, ele não avisar o Tribunal de Contas, ele vai poder sofrer uma pena de responsabilidade solidária. Ou seja, ele vai sofrer a mesma pena de quem fez o ato irregular ou ilegal. Já o controle privado, ele vai decorrer da denúncia ao Tribunal de Contas da União. O parágrafo 2º do artigo 74, ele diz o seguinte, que qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei,
denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. Então, qualquer cidadão também pode fazer o controle. Se ele vê alguma irregularidade ou ilegalidade, ele pode fazer a denúncia junto ao Tribunal de Contas da União. Nós finalizamos então essa aula, nos vemos na próxima. Até mais, pessoal! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!